A ideia de que eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim quase me fez desistir de mim, dos meus projetos, dos meus sonhos e pode ser que esteja a ter o mesmo efeito desse lado. E é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje, neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Será que a síndrome da Gabriela tem se espalhado por aí? O que eu chamo de síndrome da Gabriela? É essa ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Simples assim, como se a nossa vida ela fosse algo fixo, como se a nossa vida não fosse mutável, como se não passássemos por transformações ao longo da nossa vida. E se a gente for olhar realmente para essa frase, para essa ideia de não, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, parece que nós efetivamente já nascemos assim, mas vamos combinar, eu não nasci com esse tamanho, nem tu, não é? A gente não nasceu assim, a gente não nasceu, em termos biológicos, nós não nascemos assim, em termos psicológicos, nós não nascemos assim, em termos intelectuais, nós não nascemos assim, nós fomos nos desenvolvendo, certo? O bebê, ele nasce um bebê, sem consciência nenhuma do mundo. E ele vai aprendendo as coisas. E todos nós nascemos bebés. Então, é engraçado porque eu tive essa ideia de trazer esse assunto aqui no podcast. Porque eu peguei no meu carro. Estava a conduzir para ir fazer unhas. Gente, nós temos que fazer um drive and talk. Ok? Porque de verdade, eu no carro eu começo a ter umas reflexões e umas conversas comigo mesma que eu gostaria de partilhar no momento em que ela estava a acontecer. Mas basicamente, eu comecei a conduzir, não é? Para ir fazer as unhas. E no caminho, comecei a pensar, nossa, eu sou preguiçosa. Eu sou procrastinadora. Eu sou atrasada. Primeiro, por que eu comecei a pensar isso? Porque eu estava atrasada para ir fazer unhas. Eu saí de casa 2 minutos antes da minha marcação. Segundo, porque haviam tarefas que eu tinha para fazer, coisas que eu tinha para resolver na rua, que eu estava a adiar e fazer essas coisas. E terceiro, porque eu gosto muito de ficar em casa. Então, nessa coisa de querer ficar em casa, eu acabo por tudo que seja para resolver na rua, meio que querer deixar para resolver no único dia, tipo, no mesmo dia que eu vou sair de casa, eu penso, não, quando sair de casa eu vou tentar resolver tudo. Então, aquele dia, como eu ia para as unhas, a minha ideia é resolver a minha vida depois disso. E eu comecei a refletir sobre isso. E eu sei que a ideia do sou, não é? Traz uma coisa de identidade. Quando eu estou a afirmar que eu sou algo, parece que é uma identidade firmada, como se eu efetivamente fosse aquilo e tem toda a perspectiva, não é? Cognitiva e neurocientífica, não é? De tudo isso, de quando eu atrelo a minha identidade a alguma coisa, não é? Eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu sou atrasada. E parece que é como se aquilo fizesse parte de nós e nós não conseguíssemos mudar. Mas assim, vamos ser sinceras aqui. Vamos ser sinceras aqui. Eu sou procrastinadora. Eu sou preguiçosa. E eu sempre me atraso para ir para os lugares. Eu quase sempre estou atrasada. Nossa, Edu, mas tu a dizeres isso e tal e coisa. Sim, e eu quero que tu realmente escutes esse episódio, tá? Escutes esse episódio de facto até o final, que tu vais entender o meu raciocínio aqui. Eu sou aquela pessoa que eu, para sair de casa, compromissos. Tenho que vir ao estúdio. Vou gravar em casa? Tá.
Poderia gravar e gravei muito tempo, tá? Mas eu tenho um compromisso, que é vir ao estúdio gravar. Então saio de casa e venho para o estúdio gravar. Eu, sei lá, tenho unhas para fazer. Eu tenho que sair para fazer unhas. Eu tenho que ir a esteticista. Eu tenho que ir a esteticista de qualquer forma. Tem alguma coisa para resolver na rua. Tenho um encontro com uma cliente. Whatever. Certo? Então, eu preciso ter um motivo para sair de casa. Eu não saio de casa só porque sim. E se for coisas que não têm a hora marcada, eu vou arrastar essa saída de casa até eu não poder mais. Essa é a verdade. Só que, e é isso que é muito engraçado, eu não posso me atrelar a isso. Eu vou vos dizer uma coisa. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de ficar no sofá sentada. E por mim, eu não fazia mais nada da vida, a não ser sentar no sofá a ver novelas. Gente, eu sou muito noveleira. Confesso que hoje em dia, as novelas em si, a produção das novelas em si tem me ajudado bastante. Bastante. Porque eu sinto que eu começo a assistir uma novela e parece que as falas estão muito ensaiadas, parece que as pessoas querem trazer uma vibe muito politicamente correta. Eu acho que nós estamos a viver essa era, não é? De muito politicamente correta. Eu não posso dizer isso, eu não posso fazer isso. Como é que tu vais dizer uma coisa dessas? Oh, meu Deus, não sei. Então, assim, parece que as novelas também estão entrando numa vibe de, tudo bem, querem passar uma mensagem, mas querem passar uma mensagem assim a todo custo. E vamos ser sinceros, nós nem sempre temos uma mensagem politicamente correta para passar. Não é? Nem sempre temos uma mensagem politicamente correta para passar. E muitas vezes as pessoas que acabam por ter muito mais relevância para nós são justamente as pessoas que nem sempre têm uma mensagem politicamente correta para passar. Às vezes elas têm a mensagem que têm naquele momento para passar. Então, as novelas têm facilitado a minha vida nesse sentido, porque como elas estão assim bem fraquinhas ultimamente, eu começo a assistir a novela e fico naquela, really? Então elas têm facilitado esse ponto para mim. Mas ainda assim, eu arranjo qualquer outra coisa para fazer, nem que seja ficar sentada a ler um livro durante 1 ou 2 horas. Para mim é válido até que sair de casa para ir fazer qualquer outra coisa fora de casa. Eu sou muito, muito caseira. Inclusive, uma das coisas, quando eu digo aqui que essa ideia de eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, quase me fez desistir de muita coisa. Eu em 2020, 2021, 2022, acho que foi em 2021, foi um pouco depois da pandemia, 2020 e 2022, eu contratei alguém para ajudar-me justamente com essa parte da produtividade. Ok? Da produtividade. Já tinha projetos a acontecer, já tinha um monte de coisa, mas eu estava, ao mesmo tempo que eu tinha muitas coisas a fazer, eu estava a acumular muitas coisas e comecei a entrar num stress muito grande. E uma das coisas que essa pessoa me mandou fazer foi um teste de procrastinação, que eu agora não sei vos dizer honestamente qual é o nome do teste. E aquilo apareceu no teste o resultado procrastinadora nível grave. Euzinha. E naquele momento eu fiquei, nossa senhora, que eu sou, meu Deus, muito procrastinadora. Como é que eu sou capaz de ser assim? Nossa senhora, até o teste detectou isso. Eu fiquei mal. E por 1 ou 2 semanas eu pensei assim, desistir de tudo e mais alguma coisa, porque eu era a pior pessoa da face da terra. E fiquei tipo naquela, nossa, que eu sou assim. Gente, uma das coisas, quando eu vos digo, que hoje em dia, que eu vos digo, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu sou atrasada, é porque, primeiro, isso está atrelado numa máxima que eu acredito muito, ok? É que, se eu não reconheço as minhas fraquezas, eu não tenho como melhorá-las. Certo? E o reconhecer as minhas fraquezas é saber que, tipo, às vezes eu tenho defeitos e sou podre em algumas áreas, entre aspas, não é? Há áreas que eu preciso mudar porque isso aqui não tá bom. Por exemplo, a questão de eu ser atrasada. É engraçado também, porque, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar,
eu já faço o plano para sair de casa 1 hora antes da hora que eu tenho que estar lá. Então, se calhar eu não sou atrasada. Se calhar essas coisas para as quais eu me atraso, eu me atraso, sabe? Eu arranjo motivos ou eu não os priorizo o suficiente e não dou valor nisso o suficiente. E olha que isso é um processo de pensamento que eu estou a fazer agora aqui convosco. Mas pode ser que eu não tenha dado prioridade a isso o suficiente para eu não me atrasar para aquilo. Ou pode ser que não existe nenhuma coação, nenhuma correção se eu me atrasar para esses lugares. Porque se forem lugares que se eu atrasar eu vou ter problemas, se calhar, só se calhar, eu não ia me atrasar. Eu ia tentar fazer de tudo para estar lá a horas. Eu, por exemplo, quando tenho um exame para fazer, eu não me atraso. Mesmo tenho exame médico para fazer. Eu não me atraso. Eu quero estar lá 15 minutos antes, no mínimo. No mínimo. Eu vou tentar sair de casa com acidência. Acontece de eu me atrasar muitas vezes? Acontece. E muitas vezes eu até não me atraso para as coisas porque eu quero me atrasar. Mas eu posso me atrasar porque eu saí de casa num horário que eu sabia que, eu demoro 15 minutos a chegar àquele lugar. E isso é um erro que eu também cometo e eu sei. Tá? Porque, por exemplo, eu sei que demoro 15 minutos a chegar a algum lugar. E eu saio de casa a, 15 minutos antes. Eu corro o risco de me atrasar. Por quê? Porque pode acontecer de eu apanhar trânsito. Ou porque houve um acidente, ou porque aconteceu alguma coisa. Enfim. E eu atrasar-me para aquilo. Algum lugar que eu tenha que eu não queira ir de carro, não é? Que acontece várias vezes, principalmente quando eu vou para alguma reunião com alguma cliente. Dependendo do lugar que é, eu não levo o carro nesse momento, porque eu estou realmente a repensar isso. Eu não levo o carro e tenho que chamar algum carro em alguma aplicação. Pode ser que o tempo que eu achava que ele ia demorar a chegar, ele demore mais 4 ou 5 minutos para chegar ali. Pode ser que no caminho, como acontece várias vezes, o motorista ele se perca no caminho e tenha que dar uma volta que faz-me perder mais 5 ou 10 minutos. Então, tudo isso são coisas que eu tenho que prever para agir de acordo. E vamos ser sinceras, na maior parte das vezes eu não faço. Não vou mentir. A maior parte das vezes eu não faço. Às vezes eu até penso, eu demoro 15 minutos a sair de lá, vou sair meia hora antes. E às vezes até saio. Mas depois me atraso. Ou às vezes saio naqueles 15 minutos. Mas depois acontece qualquer coisa e eu chego atrasada. Simples assim. E é engraçado que parece quando nós acreditamos, não é? Como eu estava aqui a dizer, sou atrasada e tal. Quando eu acredito que eu sou aquela pessoa que chego sempre atrasada, parece que mesmo que eu saia de casa com uma certa antecedência, acontece qualquer coisa para me atrasar. E esse já tem a ver com essa questão do processo cognitivo, de quando nossa mente acredita numa coisa, parece que acontecem coisas que reforçam esse nosso comportamento. Esse assunto é um assunto que eu já trouxe em outros episódios, ok? Que não é chamado para cá. Mas quando eu reconheço que eu tenho uma fraqueza, eu sei que existe um ponto aqui a ser melhorado. E aí, se eu realmente quiser mudar esse ponto, eu posso fazer todas as minhas estratégias e técnicas possíveis para eu começar a melhorar isso. Se eu não tenho a consciência, se eu não reconheço uma fraqueza minha, eu não vou melhorar, porque eu não tenho consciência. Certo? Para mim está tudo bem. Então, deixando essa ideia cognitiva de lado e pensando em termos práticos, nós precisamos de reconhecer as nossas fraquezas. E muitas vezes é dizer, olha, nesse aspecto eu não sou a melhor pessoa do mundo. Tem como melhorar? Sim, porque muitas vezes quando nós temos essa ideia de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, parece que nós não podemos mudar. E nós podemos mudar. Eu posso reconhecer e ainda assim eu posso mudar. Só que tu que provavelmente acompanhas o podcast, ouves o podcast e acompanhas-me nas redes sociais, tu vês que eu estou sempre a fazer alguma coisa.
não é? E de facto, quando nós temos sonhos, quando nós temos projetos, quando nós temos ideias que nós queremos tirar do papel, nós não podemos nos identificar e nos atrelar às nossas fraquezas como uma justificativa para nós não fazermos aquilo acontecer. Porque, lembra, são os nossos sonhos, os nossos projetos. Se nós não fizermos por eles, quem fará? Então, eu acredito que muito do meu processo de, embora eu saiba, e isso é importante, embora eu saiba que eu sou preguiçosa, que eu sou procrastinadora e que eu sou aquela pessoa que se deixar eu me atraso para tudo e mais alguma coisa, eu também sei que eu tenho sonhos, que eu tenho projetos, que eu tenho ideias que eu quero tirar do papel e que se eu não fizer, ninguém as fará por mim. Então, nesse prisma, eu vou buscar alguns pontos fortes que eu tenho. Quer ser extremamente determinada, quer ter muita coragem, muita ousadia, quer estar disposta a experimentar e fazer acontecer. Então, aqui a questão do eu sou assim, se eu vejo só pelo lado mau, eu não faço nada. Eu não realizo nada. Mas se eu ver pelo lado positivo de outras qualidades que eu tenho e que eu sei que eu posso melhorar cada vez mais, então eu faço as coisas acontecerem. E é engraçado porque eu, muitas vezes, enfim, há muitas coisas que eu já melhorei em mim. Muitas coisas mesmo, sabem? Eu achava que eu era uma pessoa muito pessimista. Por quê? Porque eu via sempre o pior lado da coisa. Sabem? Não é que eu via, eu esperava sempre o pior lado da coisa. Então, eu meio que estava sempre preparada por pior. E eu achava que isso era maravilhoso. Eu pensava, não, eu sou assim, sou uma pessoa pessimista. Eu dizia isso, sou uma pessoa pessimista. Só que, quando eu percebi que o meu pessimismo ele foi muito importante na minha vida. Muito importante. Para me proteger de frustrações, de expectativas, de colocar muito sangue de uma coisa e aquilo não dá resultado. Eu meio que já estava preparada para os fracassos e as decepções da vida. E eu me preparei assim durante muito tempo. Só que quando eu entendi que esse modo sobrevivente, esse modo de sobreviver mesmo no mundo que me trouxe até aquele certo ponto, que me fez acabar por me proteger de certas coisas, não poderia continuar a existir porque eu precisava arriscar e precisava de, ter uma visão muito mais otimista das coisas. Eu precisei melhorar esse lado. Então, é muito sobre nós percebermos, sim, que nós temos uma fraqueza, mas saber que essa fraqueza não faz de nós pessoas fracas. Entendes? Então, essa ideia de, não, eu nasci assim e eu cresci assim, tudo bem, tu nasceste assim, tu cresceste assim, tu não precisas morrer assim. Sabe? Nós não precisamos de arrastar as coisas uma vida toda. Imagina que a gente vive 100 anos. 100 anos. Como assim? Eu nasci assim, eu cresci assim, vivi toda a minha vida assim para morrer assim. Não. Obviamente que existem coisas, por exemplo, hoje em dia, eu sou uma pessoa extremamente leve e eu tenho consciência disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar o ambiente mais leve. Mas, durante muito tempo, eu não fui essa pessoa. Eu era uma pessoa... Não é que eu era amargurada, mas eu era uma pessoa que se tu fizesse uma piada, eu não ia rir. É como se eu não tivesse sentido do humor. De tanto que eu habituei-me a me proteger das frustrações do mundo, do tanto que eu tive que amadurecer e crescer muito rápido, e do tanto que eu ouvi que uma mulher rir muito era mal, uma mulher dar gargalhadas era mal. E não sei. Então eu criei uma proteção à minha volta que fazia-me pensar que não, eu sou assim.
Mas não, eu não sou assim. Eu não era assim. Eu não nasci assim. Eu fui uma criança muito leve, muito alegre, não sei o quê. Então, se a gente for ver para como eu nasci, eu sou, nesse momento, a coisa mais perto dessa essência de como eu nasci. Entendem? Então, muitas vezes, a visão que tu tens de ti nesse momento, não é? Quando nós chegamos a essa fase adulta, a visão que nós construímos de nós não é porque nós somos assim, mas porque nós fomos ensinadas a ser assim. E esse ensinamento foi útil. Gente, não vamos desprezar aquilo que nos trouxe até aqui. Esse ensinamento foi útil. Ok? Eu ter ouvido que mulher não pode rir demais, que mulher não pode dar muitas gargalhadas, enfim, que mulher tinha que se proteger, que mulher isso, que mulher aquilo, fez com que sim, eu conseguisse me manter longe de muitas coisas que poderiam acontecer, que a gente sabe que acontece, e que me fizesse ter sobrevivido para eu chegar aqui. Só que se eu não, chegando aqui, se eu não entendo que já está tudo bem, eu já tenho uma consciência maior, eu já sei em que momentos eu posso rir, em que momentos eu não posso rir, eu já sei de certa forma me defender, então eu já posso não ser assim, então eu vou fazer as coisas acontecerem. E muitos dos nossos projetos, nossas ideias, nossos sonhos que nós queremos realizar, passa por nós entendermos que não é sobre nós sermos assim. É sobre quem nos ensinou a ser assim. Por que nós tivemos que aprender a ser assim? E a partir daí, nós decidimos quais são as nossas fraquezas que nós queremos melhorar. Eu, quando fiz aquele teste e deu procrastinadora grave, eu pensei, nossa senhora, eu fiquei aquela semana. Mas eu comecei a pensar, calma lá. Olha quantas coisas eu já fiz e já criei na minha vida. Eu fiquei 5 anos da faculdade. 5 anos da faculdade. Em que eu trabalhava, estudava e ainda tinha que conseguir fazer projetos paralelos para conseguir ganhar um dinheiro extra. Porque o que eu ganhava não dava para pagar a faculdade, pagar o meu quarto na altura e ainda me manter durante o mês todo. Nossa, amiga, será que você é mesmo procrastinadora nesse nível? Ou será que tu tens uma tendência a? E se eu tenho uma tendência a, eu sei que existem momentos que a minha procrastinação, tendência, não é? Ela vai estar ali a dizer, amiga, procrastina só mais um bocado. E eu posso conscientemente dizer, amiga, calma lá. A gente não vai por aí. Porque se a gente procrastina, o sonho não vai ser alcançado. O projeto não vai sair do papel. Imagina se eu ficasse na minha preguiça no meu sofá essa hora a tentar assistir uma novela. Quem que estaria aqui a gravar o podcast? Então não é sobre nós sermos assim. É sobre nós sabermos que temos uma tendência a... E preguiçosa, gente, vamos combinar que todos nós temos assim um nível de preguiça. Por quê? Porque faz parte do ser humano. O nosso corpo, o nosso cérebro está feito para poupar energia e manter-nos ali naquele modo de se a gente precisar de energia, a gente tem reserva. Não é? Porque o nosso cérebro, por mais que o mundo esteja tão evoluído como está, o nosso cérebro não evoluiu na velocidade do mundo. Então ele ainda está meio que formatado para fazer o que os homens primitivos, nossos antepassados, faziam. Que era se refugiarem e poupar energia ao máximo, porque eles precisavam de energia para caçar, ou se houvesse algum perigo e eles tivessem que defender, eles conseguirem sair na corrida, na explosão e ter energia para isso. Hoje em dia não, por isso é que a gente vai ao ginásio, porque a nossa realidade é bem diferente do que era não sei quantos anos atrás. Só que o nosso cérebro não acompanhou essa evolução. E se a gente entende isso, que o nosso cérebro não acompanhou essa evolução, que ele tem tendência a gente arranja a forma de jogar com ele, brincar, driblar. Porque os nossos projetos, de facto, eles precisam acontecer. E nos manter nesse lugar é fazer com que os nossos sonhos e os nossos projetos, eles também se mantenham nesse lugar. É engraçado porque eu me lembrei agora de um episódio do Conselho, que é o podcast do Flávio Augusto, em que eles falam ali sobre a questão da disciplina.
E que eles basicamente concluem ali, não é? Cada um com a sua visão, com o seu ponto de vista, com a sua perspectiva, de que a disciplina, ela é um meio para alcançar um fim. E que as pessoas não nascem disciplinadas, as pessoas se tornam disciplinadas. E todo o episódio ronda ali eles a demonstrarem como é que a disciplina, a rotina, os hábitos são ferramentas para que a gente consiga tirar as nossas ideias, nossos projetos do papel. Porque se for só por uma questão de vontade, ninguém tem vontade. Ninguém tem vontade, porque chega um momento que a pessoa cansa, a pessoa quer desistir de tudo. O primeiro fracasso, e a gente já pensa, nossa senhora, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Não era muito melhor eu estar agora, assim, naquela vida estável? Sim, mas por que as pessoas constroem coisas? Por que há projetos que saem do papel e que dão super certo? Por que há ideias que se tornam realidade e mudam a vida das outras pessoas? Porque quem as criou teve que colocar todos esses precedentes e todas essas tendências que eles tinham de lado de alguma forma. E é exatamente o que nós temos que fazer hoje em dia e continuar a fazer se nós queremos tirar os nossos projetos e as nossas ideias do papel. Então, essa ideia do eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, é uma utopia, na verdade. E muitas vezes pode ser uma forma de nós nos protegermos, de nós nos justificarmos a nós mesmos, muitas vezes, por não fazermos alguma coisa, porque nós temos medo, no fundo, de fazer aquilo ou de dar certo ou de não dar certo, porque sim, muitas vezes nós temos medo até daquilo dar certo. Porque lembra, nós não nascemos assim, com aquilo a dar certo. Então, como é que a gente vai lidar com isso tudo? E muitas vezes são processos muito inconscientes, mas que sim, nos paralisam. Eu tenho outros episódios aqui onde a gente fala mais profundamente sobre essas coisas. Então, se eu fico só por essa ideia, esses projetos não acontecem. Eu não tenho o impacto que eu quero ter. E se realmente a gente quer tirar um projeto do papel, a gente quer tirar uma ideia do papel, a gente precisa, sim, de reconhecer as nossas fraquezas, mas também de entender que essas fraquezas são as nossas tendências e a gente precisa de arranjar estratégias para lidar com todas esses sinais dessa fraqueza, né? Esses sintomas de que está a acontecer. Sabem? Porque antes de acontecer a procrastinação em si, ela vai meio que sondando, sabe? Vai dizendo, fica só mais um pouco. Faz isso depois. Então, tu começas a perceber, opa, eu estou a entrar aqui no meu modo procrastinadora. E eu não quero isso. E, gente, sabe uma coisa que eu faço que funciona muito para mim? Quando eu estou naquela vibe de querer procrastinar e preciso fazer algo, mas muitas vezes é uma tarefa difícil, que está desconfortável, que eu não quero fazer. E isso, uma coisa que funciona muito para mim é utilizar a técnica do Pomodoro. E muitas vezes eu digo para minha mente, não, vou pegar nisso só 5 minutos, 10 minutos, ou às vezes ponho ali o coisa, 25 minutos. É só 25 minutos, nem meia hora é. E quando eu dou por mim, eu vou ver, já passaram 50 minutos, já se passaram não sei quanto tempo. E muitas vezes é só tu quebrares aquele ciclo, sabe? É só nós darmos o primeiro passo, termos a primeira ação. E a gente já começa a fazer aquilo. Eu não sei exatamente qual é o eu sou assim que tu utilizas. Pode ser que o teu caso não seja a questão de ser preguiçosa, de ser procrastinadora ou ser atrasada, mas pode ser uma outra coisa qualquer. Independentemente do que for, eu só quero que tu entendas que se nós ficarmos por essa ideia e nós nos agarrarmos a essa ideia, nós não vamos fazer nada, os nossos projetos não vão sair do papel, nós não vamos construir nada. Por isso, nós temos que focar mais em quem nós queremos nos tornar. Olhar mais não para quem eu fui, mas quem eu quero ser e mais, quem eu preciso ser para fazer o meu projeto acontecer. Quem eu preciso ser para construir a vida que eu quero. Quem eu preciso ser para alcançar esse sonho, para tirar essa ideia do papel. É essa pessoa que eu preciso ser. Eu sei que para eu tirar o meu projeto do papel, eu sei que para eu ter o podcast, eu não posso ficar pela minha procrastinação e pela minha preguiça. Então, se eu não posso ficar por isso, eu preciso agir, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso sentar, pensar o tema, roteirizar, entender. E muitos dos temas que eu trago, principalmente aqui nesses episódios solos, que é
a maioria dos episódios aqui do Sonhar Sem Limites Podcast nesse momento, são muitas vezes de conversas do dia a dia que eu tenho com clientes, com pessoas, pessoas próximas. São muitas vezes de ideias e reflexões que eu tenho ao ler um livro, ao ver uma série. E são conversas que eu quero aprofundar, que eu quero levar, que a gente leve essa conversa para outros níveis, que a gente reflita junto sobre isso, e eu trago aqui. Então, não é porque nós nascemos numa determinada situação ou com algum tipo de fraqueza que nós acreditamos que nós tenhamos, que nós vamos utilizar isso como uma justificativa para nos manter no conforto e não fazer os nossos projetos acontecerem. Não é porque nós crescemos numa certa realidade ou ouvir uma certa frase que acabou por nos ensinar a ser uma determinada pessoa que nós vamos deixar com que isso se torne a estagnação e não nos permita evoluir, não nos permita fazer coisas e construir coisas e viver uma vida melhor, nos tornarmos uma pessoa melhor. Eu acredito que nós estamos aqui de facto para evoluir. Estamos aqui para evoluir, vamos evoluir. E a evolução não acontece se eu estiver estagnada, se eu estiver com a justificativa de que eu não posso fazer nada. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido. Se alguma coisa te tocou, se queres continuar essa conversa, se quiseres contribuir para essa conversa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a tua visão, o teu ponto de vista, o que é que te tocou de repente. Se sentires de partilhar esse episódio com uma amiga, faz isso, ok? Se partilhares nas tuas redes, marca-me @EdelaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites Podcast, que vai ser um prazer para mim poder ver e conhecer quem é que está do outro lado. Eu fico por aqui, mas espero que a nossa conversa não fique por aqui, que ela continue nos comentários. Ou de repente, se não conseguires deixar aqui nos comentários, ou se não quiseres deixar aqui nos comentários, pode mandar também no direct, na mensagem privada, pelo Instagram, ou até mesmo por e-mail. Todas as informações estão aqui na descrição. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!